Será que você já ficou alguma vez obscura, sem enxergar direito? Pois nas casas que Jesus visitou, hoje nós vamos ter um relato surpreendente. Como é a reação do ser humano quando ele está emocionalmente abalado, decepcionado. E vamos ter mais essa reflexão com Jesus Cristo, mostrando a dois personagens principais da nossa leitura de hoje, como eles estavam cegos diante do que estava diante deles. Esse relato está em Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Esse relato são de dois discípulos e aqui narra episódio ocorrido numa estrada com duas pessoas derrotadas que, no fim de um processo, têm uma experiência com o próprio Jesus ressuscitado. E esse texto relata como estava a mente daquelas pessoas que estavam em crise. Crise essa gerada pela cegueira, resultado de uma frustração, do desânimo causado por uma derrota, pelo cansaço. E é por isso mesmo que o texto ele é muito atual. Venha comigo, vamos conferir. Eu sou Dija Carvalho, para mim é um prazer ter você aqui comigo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilha esse vídeo para outras pessoas e assim você nos abençoa também. Esse episódio de hoje, retomando as casas que Jesus visitou, vamos falar de uma crise estabelecida. E esse texto narra a crise que sobrevém entre a crucificação e a vinda do Espírito Santo. Indica que a cruz foi mesmo sinal de dispersão dos discípulos de Jesus. Muitos deles não acreditaram na ressurreição e resolveram voltar para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Como as coisas não aconteceram da forma, do jeito esperado, muita gente que acompanhava Jesus, decepcionado, voltado para trás, a vida que tinha antes. E esses discípulos que estamos falando hoje, o que eles fizeram? Também deixaram Jerusalém. E o gesto de deixar Jerusalém significa fugir do confronto que levou Jesus à cruz. É um reconhecimento derrotista de que as forças contrárias proposta de Jesus são mesmo muito fortes e não é possível enfrentá-las. Mas ao fugir desse confronto, abandonaram também a proposta da vida em comunidade. E o texto vai nos lembrar de que, antes de tudo, que não se pode fugir do confronto. A orientação que Jesus havia dado ao grupo, aos seus discípulos, tomar a firme decisão para subir para Jerusalém, em Lucas 9, versículo 51. E lá permanecer até ser revestido da força do alto. Que é Lucas 24, que é o texto que a gente está trabalhando hoje, versículo 49. Sair daí de Jerusalém era desobedecer às orientações de Jesus. E esses discípulos estavam indo novamente, retomando a sua velha vida, indo para a cidade chamada Emaús. Estava abandonado, triste, desolados, trilhando por um caminho que os afasta de Jesus e também do seu ministério, vivendo com muitas dúvidas e questões na sua cabeça. E na mente deles, já faz 3 dias que Jesus havia morrido e nada tinha acontecido. E o verso 24 fala que de fato alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão do que as mulheres disseram e não ouviram, porque as mulheres já tinham anunciado que Cristo havia ressuscitado. Enquanto eles estavam caminhando para a cidade de Emaús na estrada, então Jesus se aproxima deles e vai trilhar com eles pelo caminho da desobediência, para trazê-los de volta para a comunidade. Verso 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa
alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Mas para os dois que estavam caminhando, Jesus ele era um desconhecido. A cegueira os impedia de reconhecê-lo. E o desconhecido se aproxima desses discípulos, desanimados, que a iniciativa partiu de Jesus. Ele quer abrir os olhos dos discípulos. Esta é a meta de todo o processo: abrir os olhos das pessoas, para que possam descobrir a presença do ressuscitado em suas vidas e assumir a proposta de Jesus e viver em comunidade. A experiência que eles tiveram da paixão e da morte de Jesus foi tão dolorosa para eles que perderam o sentido da vida, da opção da caminhada feita anteriormente. E eles se esqueceram porque eles haviam saído de Emaús. Começaram a seguir Jesus. E agora, derrotado pela violência das autoridades, voltaram desanimados para Emaús, sentindo fracos, impotentes diante das forças contrárias do reino, que na verdade eles queriam salvar as suas vidas fugindo do poder da morte, voltando assim para a segurança de suas casas. E esses mergulhados em suas crises e frustrações, não percebia que o próprio Jesus nem se aproxima para caminhar com eles. Qual seria o problema? Provocados pelo novo companheiro de viagem, eles começam a falar. E enquanto caminhavam, eles revelam. Lendo Lucas 24, versículo 14. Iam conversando a respeito do que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impelidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: por que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E ele explicou. E depois eles começam a narrar. No fundo, o problema era que as coisas não aconteceram conforme eles queriam, porque eles queriam um libertador. No fundo, que as coisas de Deus acontecessem assim como estava na cabeça deles. A crise toda estava na imagem do Messias, que tinha recebido e construído ao longo da vida. A morte leva os seus sonhos embora. E esses discípulos e tantos outros ficaram esperando que Jesus fosse um libertador político. E quando eles viram esse seu libertador morto, tudo para eles caíram por terra. Esse confronto que Jesus tem com aqueles discípulos que estavam deixando a direção que ele havia dado: permaneçam em Jerusalém. Isso nos faz pensar quantos não estão como esses discípulos, fugindo também de Jerusalém, fugindo de um confronto com o próprio Mestre, e frustrados por alguma situação, decepcionados, arrasados, sem esperança, desanimados. Talvez você que está me ouvindo esteja numa condição dessas. Talvez você seja aquele, assim como esses discípulos, saído da comunidade. Talvez você não esteja mais frequentando nenhuma comunidade. Você está incrédulo diante do que o Senhor tem ensinado. Talvez aquilo que você esperava de Deus não tenha acontecido na sua vida. Você está decepcionado, talvez com Deus, talvez com a comunidade, e por conta disso você está fazendo como esses discípulos aqui, saindo de Jerusalém. E sair de Jerusalém representa deixar a presença de Deus. Mas talvez você pense: não, eu não deixei Deus. Se você olhar bem para suas atitudes, você pode confrontar-se com elas e verificar que você também talvez esteja nessa mesma condições desses discípulos aqui. Um dos discípulos faz a pergunta para Jesus: será que você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém?
Essa pergunta eu lanço para você. Será que você ainda não sabe que Jesus ele é o nosso Salvador? Que ele morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia? Coisa que esses discípulos ainda não sabiam. E eles também nem tinham reconhecido que quem estava no caminho com eles, que foi ao encontro deles, era o próprio Jesus Cristo. Eles vão relatando para Jesus o que é que eles esperavam de Jesus. Talvez você também queira relatar o que é que você espera do Mestre Jesus. E algo precioso aqui, que enquanto eles estavam caminhando, eles estavam discutindo sobre as Escrituras. Jesus mostrava para eles o poder da palavra. E quando eles vão chegando já na aldeia, né, de Emaús, e quando eles vão entrar na sua casa, Jesus, é como se ele fosse direto, não ia entrar na casa deles, mas eles chamam Jesus. No verso 29 ele fala, fique conosco. Olha só, fique conosco. Jesus aceitou o convite e ele entrou. E enquanto eles estavam na mesa, que eles iam então dar graças pelo pão, no verso 30 diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles abriram e eles conheceram Jesus. E Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade? O coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Olha o desfecho. Você vê todo o tempo com Jesus. E eu quero apenas fazer um lembrete para você. Talvez você esteja assim, decepcionado, entristecido, magoado, ressentido, sem esperança, desanimado. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele continua andando com você. Talvez você esteja como os discípulos aqui, não o reconheceram, mas ele continua com você. Na hora que você convidar ele para dentro da sua casa, dizer lá como esses discípulos aqui, mesmo sem reconhecê-lo, falaram, fique conosco. Quando você fizer esse convite para o Senhor, fica comigo em meio à minha amargura. Fique comigo em meio ao meu sofrimento. Fique comigo em meio à minha decepção. Fica comigo em meio à minha dor. Fica comigo em meio à minha enfermidade. Fica comigo em meio à minha falta de paz. Convide Jesus para ficar com você. E você vai ver, quando ele entrar na sua casa, ele vai fazer como ele fez aqui, na mesa daqueles discípulos. Ele pegando o pão, ele dá graça e abençoa. Quando você fizer isso, tenha certeza que a bênção do Senhor virá sobre você. E quando essa bênção virá, sabe o que vai acontecer? Aquelas escamas, aquela cegueira, né? Aquela névoa que estava nos olhos daqueles discípulos, causada pela frustração e decepção. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Isso também que acontece na sua vida, quando você se deixar ser tocado, alcançado por esse amor de Jesus Cristo, vai acontecer isso também. Toda essa cegueira vai sair e você vai continuar, vai conseguir enxergar Jesus plenamente. E você, tenha certeza, se você estiver ouvindo esta reflexão, pode ser que seu coração também esteja queimando. Assim como os discípulos disseram, quando ele estava falando conosco, nosso coração queimava. Talvez você esteja ouvindo também essa reflexão e o seu coração está queimando. E se isso está acontecendo com você, é hora de você convidar Jesus para entrar na sua casa. E essa casa não é simplesmente a casa física, a mesa, mas é o seu coração. É entrar e tratar do seu coração, das suas emoções. E ele vai restaurar tudo aquilo que aparentemente estava perdido. Hoje, nesse penúltimo episódio das casas que Jesus visitou, ele quer entrar na sua casa e quer te abençoar. E quer partir o pão com você. Que você seja esse que esteja pronto a receber Jesus. Não espere você só enxergar aquilo que você quer enxergar, porque os discípulos não enxergaram, mas quando o Senhor tira as escamas dos seus olhos, eles podem contemplar uma presença abundante do Senhor na sua casa e nas suas vidas. E eles são restaurados pela alegria de servir a um Deus que outrora havia morrido, mas que agora havia ressuscitado. Deixe Jesus ressuscitar os seus sentimentos
as suas emoções, a sua fé, a sua alegria, a sua esperança, a sua saúde, porque nada é impossível aos olhos de Deus. E o verso 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltado para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Às vezes falta um detalhe para que você reconheça Jesus. E Jesus, ele ressuscitou e ele se fez presente com seus discípulos e com muita gente. Assim ele continua, porque ele continua vivo e ele quer ressuscitar aquilo que está morto em você. E esse Deus, cheio de poder, cheio de graça, de glória, de majestade, ele quer adentrar a sua casa e ele quer te abençoar e quer derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. O que aqueles homens precisavam é de um reencontro com Jesus. E eles tiveram essa oportunidade de estar com Jesus. E você também tem essa oportunidade. Que você, neste momento que você estiver assistindo esse vídeo, deixe Jesus entrar na sua casa. Diga como aquele discípulo: fique conosco. Quero orar com vocês neste momento. Ó Pai de amor, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela vida que o Senhor entregou por mim e por cada um, Senhor. Pai, nós te louvamos, porque o teu amor, até hoje, ele continua, Senhor, sendo anunciado. Pai, e as vidas que estão precisando de Ti, estão precisando, Senhor Jesus, serem revivificadas, que o Senhor os alcance. Alegra os seus corações, tire as escamas dos seus olhos, tira, Senhor, o tampão dos seus ouvidos, para que eles possam contemplar, ó Pai, a presença do Senhor nas suas vidas. E aonde eles estejam, Jesus possa estar com eles também. Em cada passo que derem, que Jesus possa caminhar juntamente com eles. Pai querido, eu desejo que a visita do Senhor na casa de cada um seja uma visita maravilhosa, abençoadora. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós ficamos até aqui. Olha, beijo no coração e até a próxima semana. Tchau, tchau.